Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 17 do livro de Deuteronômio, da Bíblia Sagrada. O castigo da idolatria. Deuteronômio 17, 1. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo, em que haja defeito ou alguma coisa má, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 17, 2. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, traspassando o seu concerto, Deuteronômio 17, 3, que foi servir a outros deuses e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, que eu não ordenei, Deuteronômio 17, 4, e te for denunciado e ouvires, então bem o inquirirás, e esquecendo verdade, certo que se fez tal abominação em Israel, Deuteronômio 17, 5, então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas, sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. Deuteronômio 17, 6. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha, não morrerá. Deuteronômio 17, 7. A mão das testemunhas será primeiro contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti. Consulta dos sacerdotes. Deuteronômio 17, 8. Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócios de pendências nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolheu o Senhor, teu Deus. Deuteronômio 17, 9. E virás aos sacerdotes, levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a palavra que for do juízo. Deuteronômio 17, 10. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarão do lugar que escolheu o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem. Deuteronômio 17, 11. Conforme o mandado da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, farás da palavra que te anunciarem, te não desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. Deuteronômio 17, 12. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá, e tirarás o mal de Israel. Deuteronômio 17, 13. Para que todo o povo ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça. A eleição e os deveres de um rei. Deuteronômio 17, 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Deuteronômio 17, 15. Porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Deuteronômio 17, 16. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho.
Deuteronômio 17, 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Deuteronômio 17, 18. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está dito, do que está diante dos sacerdotes levitas. Deuteronômio 17, 19. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Deuteronômio 17, 20. Para que o seu coração não se levante sobre os teus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Vejamos aqui no rodapé da Bíblia alguns comentários a respeito do capítulo 17. Diz assim, 17, versículo 5. As portas eram o lugar onde os juízes se reuniam para julgar as causas do povo. Deuteronômio 17, versículos 6 e 7. Não bastava apenas uma testemunha para condenar alguém, pois seu depoimento não podia ser corroborado. A pessoa que fazia acusação devia lançar a primeira pedra na execução. Caso posteriormente se comprovasse que seu testemunho havia sido falso, o acusador sofreria a mesma pena por matar o inocente que havia acusado. Deuteronômio 17, versículos 12 e 13. A autoridade devia ser respeitada e obedecida. A desobediência era passível de pena de morte. A lei era rígida nesse ponto para dissuadir outros de cometer o mesmo pecado. Deuteronômio 17, 14 e 15. A profecia de Moisés. Se cumpriu. Ele anteviu um tempo em que o povo pediria um rei terreno como os monarcas de outras nações. Diante disso, Moisés apresentou os requisitos para o rei. Devia ser escolhido por Deus, um israelita, e ter um coração inteiramente dedicado ao Senhor, independente dele. Deuteronômio 17, 16. Os cavalos. Os cavalos eram sinônimo do poder militar. A formação de um exército com cavalos e carros, e não apenas a infantaria normal, levaria o povo a confiar em seus próprios recursos durante a batalha. Deus era a força de Israel. Aleluia. 17, 17. Muitas vezes, por motivos políticos, os reis se casavam com mulheres estrangeiras, uma prática proibida anteriormente por Moisés. A influência religiosa dessas esposas pagãs corromperia o rei e, por fim, a nação com idolatria. Retrato de As Esposas Pagãs de Salomão. Veja 1 Reis, capítulo 11. A grande quantidade de riquezas também poderia levar o coração do rei a se afastar de Deus. Deuteronômio 17, 20. O rei devia possuir uma cópia do tratado de concerto, usando-a como sua única fonte de sabedoria. Ao aprender e estudar a lei, o rei demonstraria sua devoção a Deus, seria um governante sábio. Amém, aleluia. Nós encerramos hoje, a leitura do capítulo 17 do livro de Deuteronômio, da Bíblia Sagrada. Bem, eu deixo hoje um abraço muito grande para a Associação Cristã Templo de Deus, que está situada em Odivelas, em Portugal, na Europa, não é verdade? Essa congregação é uma igreja evangélica só constituída de africanos. Em homenagem a eles, eu estou usando uma das roupas que eu costumava usar quando frequentava os cultos. Eu deixo um grande abraço para o pastor João Cláudio, para a mama Brigitte,
para toda a sua família, Gracinha, João. Deixa um abraço para a evangelista Macundele e Mama Chauma. Deixa um abraço para irmão Sacramento, para Helena, irmão Sebastião, para Dene, para Mama, para tantos irmãos ali, para muitas que eu estou tentando lembrar o nome agora e não estou conseguindo. Mas deixo um grande abraço para todas aquelas pessoas, aqueles irmãos queridos que durante 3 anos e 5 meses fizeram parte de minha vida. Foram anos inesquecíveis, muito bom realmente, congregar com aquele povo que falavam vários dialetos de Angola, né? De outros países da África, e era realmente uma riqueza, né? Uma cultura tão rica, alimentação, os louvores, né? Às vezes tinha louvores em lingala, em crioulo, naqueles dialetos, né, da África, mas a reverência daqueles irmãos me chamou muita atenção durante os anos que eu estive lá. Cheios de fé, cheios de temência ao Senhor, cheios de obediência, né? Cheios do Espírito Santo, cheios do amor de Jesus no coração. Eu deixo também um grande abraço para Niclete, Nick, né? Emê, e tantas, Gracinha, e tantos outros irmãos, né? Que agora posso, me lembrei agora também, desculpa, Paulinha, e aí tantos e tantos irmãos, né? Os brasileiros também, Ritinha, Rutinha, Glê, que fizeram parte daquela história, né? Que nós vivemos ali. Que Deus abençoe todos, né? E continue dando prosperidade, crescimento, aquele ministério que era tão pequenininho, né? O espaço era tão pequeno, mas o coração deles era muito grande, né? Muito obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso que eu congreguei fiz parte, né? Congreguei na Associação Cristã Templo de Deus em Odivelas. Obrigada, Jesus. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal é Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro.